O Renan Santos. Renan Santos. Renan Santos. Do Renan Santos. Ele é o nome que mais cresce nas redes sociais atualmente, liderando o engajamento percentual em plataformas como TikTok. Flávio Bolsonaro condicionou a participação dele em debates televisivos à ausência do pré-candidato Renan Santos. Mas, dito isso, é um cenário de guerra. Sendo um dos principais artífices das manifestações que redefiniram a política brasileira da última década, incluindo o impeachment de Dilma Rousseff, por rejeitar tanto o PT quanto o bolsonarismo. Agora, no comando do recém-criado Partido Missão, ele tenta converter sua força digital em votos, apresentando uma proposta de oposição focada no combate ao crime organizado e em reformas estruturais profundas. Teimoso, quando quer uma coisa ele persiste e não importa o tamanho do problema para conseguir aquela coisa, ele vai fundo e luta atrás do objetivo e consegue, sempre. Sempre foi um filho que não me deu trabalho, estudioso demais, né? Como ele sempre fala, também se eu não estudasse, a minha mãe me... eu era uma mãe um pouco chata, mas era pro bem dele e deles, né? Dos meus três. Quando eu imagino ele, pra mim, ele é um cara muito engraçado, principalmente na infância. É uma pessoa séria que quando quer as coisas vai em frente, assim, sem olhar pros lados. E às vezes você fala, Renan, ele tá lá. Não, porque Renan, sim. Então, assim, ele tem esse foco e esse objetivo. Carrega um peso, assim, uma pressão em cima dele, que eu acho que ele mesmo bota nele pra ser perfeccionista em tudo que ele faz. E ele vai atrás do que ele quer, não importa as dificuldades. O Renan, essencialmente, é um nerd. Por que eu digo isso? Morei 18 anos da minha vida no mesmo quarto com ele, trabalhei sempre com ele também. O Renan devia ter uns 4, 5 anos, 4 aninhos. Ele sabia todas as marcas de carro e os modelos. Ele saía na rua e falava, olha, esse é o Uno da Fiat. Mas todos. E daí ele foi especificando para pneu e a coisa ia crescendo. Era muito interessante, assim, a curiosidade dele e a facilidade em aprender, né? Desde pequenininho. E eu lembro que, como todo adolescente, a gente estava na porta da escola conversando e um dia eu vi meu irmão passando e ele estava com as costas muito pesadas, era uma mochila gigante, cheia de livro. E ele estava corcunda e ele estava com muitas olheiras e ele estava abatido, muito abatido. E eu lembro que ali eu pensei, por que meu irmão é diferente? E por que ele tá carregando esse peso tão grande? Porque eu queria que ele estivesse ali também conversando. Eu vi que ele estava carregando um peso que não era dele, sabe? Era fora do normal. Ele estava estudando muito para conseguir aquele objetivo dele, que era o Largo São Francisco. Acompanhei todas as fases da vida dele. Acompanhei a época que, por exemplo, ele fez faculdade e ele fez militância política na faculdade. Ele basicamente largou a faculdade só para fazer militância política. Ele sempre amou isso. Ele sempre se dedicou muito a isso. Na verdade, ele sempre se dedica a tudo que ele faz, seja do hobby ou seja do trabalho. Eu gostava, mas ao mesmo tempo, às vezes me preocupava, porque lá era, assim, extremamente de esquerda e ele vinha com uma proposta de direita. Eu lembro muito da gente sentado, escolhendo o nome do movimento que ele estava criando lá, que era Resgate. A gente sentado juntos e, inclusive, ele desenhando o símbolo que ele queria do resgate. E o final, depois, ele teve uma grande decepção. Tudo bom? Boa noite aqui pro pessoal. A gente queria agradecer ao pessoal. Ele não ter terminado o curso pra mim, na época, foi assim, horroroso. Porque eu era uma pessoa chata, eu pegava no pé, eu queria muito que todos se formassem, que ele se formasse. Tava meio decepcionado com o que aconteceu lá. Também começou a focar em trabalhar, não sei o quê. Eu implorei pra ele, né? Mas não teve jeito, e aí eu tive que aceitar, né? Ao mesmo tempo que ele é um sujeito estudioso, ele não é um estudioso introvertido, ele é um cara que quer levar em frente as suas inspirações. A bem a verdade, trabalho e hobby para ele são a mesma coisa. O que dá prazer pro Renan é o trabalho. Então tudo que é um estímulo mental pro Renan, tudo que é algo difícil também de ser alcançado, é o estímulo dele. Quando ele foi aprender guitarra, ele aprendeu sozinho. Ele aprendeu a cozinhar sozinho. Ele é um cara inspirado, muito rápido, super eloquente nas suas criações. E eu acho que a coisa mais interessante de tudo é como ele tem ideias rápidas. Parece que ele tá plugado, se existe algo divino, ele é um cara que tá plugado diretamente com isso. E ele aflora isso. Parece que a guitarra para ele é um instrumento do cara que está sendo um instrumento da outra coisa para passar a ideia adiante artisticamente.
qualquer tipo de coisa que o Renan gosta de fazer, ele, e por isso que eu falo que ele é nerd, ele se aprofunda, ele estuda, ele vai longe, ele tenta, sei lá, criar um link do que ele tá fazendo com o Império Romano, com a Grécia Antiga. Ele se inspira muito em Alexandre o Grande, como ele sempre diz, e eu acho que ele tem essa característica em comum com o Alexandre o Grande, que fica muito claro agora quando ele tá rodando o Brasil, de absorver culturas, de se interessar por cada costume, pela culinária, pela história de cada lugar pelo qual ele vai, de não só levar e deixar a marca dele por onde ele passa, mas também deixarem uma marca nele dos lugares que ele passa e ele levar isso adiante. Em tempos de Odisseia do Nolan, o Renan é meio que o nosso Homero, assim, a epopeia do MBL é algo surreal e eu acho que é algo que vai ser contado por gerações. Como a gente conseguiu fazer isso? Eu acho que é a melhor característica do Renan. O Renan, ele não é só um líder porque ele é bom em coisas de agora. Ele é um líder porque o preparo dele vem de tão longe, de tanto estudo, de tanto tempo, vem com naturalidade. E então, óbvio que ele estuda as coisas do passado e estuda as coisas do presente. Tudo se encaixa e ele vira uma liderança natural, uma liderança intelectual. Na primeira série, ele foi pro Anglo-Latino. Lá ele sempre estava nas melhores turmas, ganhava medalha sempre. Essa aqui era assim, os melhores alunos da sala ganhavam a medalha do Anglo, né? Então ele tem, e a gente tem outras também. Quando ele identifica uma pessoa, ele gosta de uma pessoa, ele automaticamente já aprova essa pessoa, já joga essa pessoa numa fogueira do bem. De que assim, eu sei que você é capaz, ainda que você imagine que não, e ele te coloca ali numa situação. Isso aconteceu não só no primeiro dia, mas basicamente até hoje. Ele, ao mesmo tempo que é um gerente, né, por assim dizer, e sempre foi do movimento, sempre foi um cara de bastidor, ele também tem a capacidade de estar na linha de frente. Ele sabe as dores e ele sabe as habilidades que você precisa para estar nas duas áreas. Tanto você tá ali no background, estando ali dando suporte, né, levantando a bola para os outros chutarem, como ele também sabe ser um jogador da linha de frente, ele sabe ser um homem na arena. Ele sempre foi o cara que encheu o saco falando que o pessoal tinha que chegar no horário, porque ele sempre quis puxar muito a galera, porque ele sabia que todo mundo conseguia entregar muito. Só que o problema é que você tem que ficar em cima das pessoas e ele é um cara que ele é muito bom nisso. E ele sempre faz tudo com muito entusiasmo, né? Ele tem os seus picos de entusiasmo com determinadas coisas que ele gosta muito, ele se foca naquilo, ele tem um projeto, ele vai com aquele projeto até o fim, aí depois ele já se empolga com outro projeto. E uma outra coisa, né? Gravar vídeo com o Renan é sem TP, tá? Não imagina que você vai gravar um videozinho e vai ter TP. Ele, não. Você tem que aprender o que você tá falando, você tem que falar com propriedade e confiança. Essa é uma característica, sem dúvida, muito forte do Renan. Às vezes ele se empolga com outro projeto antes do primeiro projeto terminar, mas aí ele dá as direções para outras pessoas tocarem esse primeiro projeto em que ele pensou. Então ele é um cara entusiasmado, um cara que tem muita capacidade de imaginação, é um cara que primeiro pensa onde ele quer chegar, para depois pensar no como, para depois pensar, se é possível, se não é possível, como é que a gente torna possível. É um cara, assim, tem um cérebro muito privilegiado. E trabalhar com ele é até difícil. Difícil pra todo mundo, é difícil pra mim. Imagina pra outras pessoas que não conhecem ele. Hoje, eu considero o Renan meu amigo, sabe? Mas nem sempre foi assim. Quando eu entrei no MBL, há uns 9, 10 anos atrás, eu entrei pra ser produtora do estúdio, né? Pra produzir os vídeos e as lives. Nesse tempo, eu bati muito a cabeça com o Renan. Quando o Renan vem cozinhar comigo, que ele ama cozinhar, putz, aí são horas preparando caldo, é tudo muito especificado, cheio de detalhes, mas ele constrói tudo pra chegar naquele objetivo. Então o processo é perfeito. Citando aqui de exemplo a operação do partido. Todos os dias nós fazíamos reuniões e reuniões com todo mundo que estava ao redor do Brasil coletando. E eu descobri que o Renan, além de ser uma pessoa muito maluca, porque ele é uma pessoa maluca. Porque às vezes ele bota determinadas metas que são até difíceis de serem alcançadas. Todo mundo fala, não consigo fazer isso, mas ele sempre vai forçar a gente a seguir metas que são muito grandes. Eu consigo ter uma relação muito boa com o Renan, Renan, beleza, isso é o que você quer e a gente vai fazer isso, né, pra poder conseguir. Às vezes a gente não consegue exatamente o que ele quer, meu papel é chegar o mais perto disso. Ele faz com que todos nós, né, que a gente possa entender a cabeça dele e acreditar que aquilo que ele tá falando vai acontecer, né? Isso faz com que as pessoas elas comecem a entregar mais do que eles normalmente entregariam. Justamente por ser difícil, se a gente não alcança, a gente chega muito próximo. Ele puxa todo mundo a ser um pouco parecido com ele. Todo mundo que sempre está envolvido com o Renan acaba vivendo sob uma pressão, mas é uma pressão boa. Ele tira o melhor de todo mundo. Eu penso muito mais na maneira como chegar lá e às vezes colocando até entraves dentro da minha própria cabeça. E ele não, ele fala, não, eu quero chegar nesse destino e ele arranja uma maneira de chegar nesse destino. Ele é quem inspira todos nós, né? Ele que faz o motor girar. Pra mim, o Renan é realmente a alma. Ele é o espírito do MBL, não só do MBL, como da missão. E também eu falo, não, tá pronto, vamos comer. Ele, não, tem que criar essa casquinha, porque também não é só preparar o caminho para chegar no objetivo. O objetivo tem que ser perfeito. Num país onde a presidente da República e setores da imprensa falam que o impeachment pertence ao Eduardo Cunha. Aí pergunta que fica, esse impeachment é seu ou do Eduardo Cunha? Esse
esse impeachment é meu, é seu, é de todo mundo. Os brasileiros construíram o impeachment na primeira manifestação. Uma das felicidades que a gente tinha nos antigos escritórios é que lá tinha uma área onde a gente conseguia cozinhar e ele às vezes parava tudo só pra cozinhar pra galera. Então, por exemplo, a gente tá no período de Copa, na Copa de 2018. Foi ele que produziu o churrasco da galera. Nossa, tava maravilhoso aquele churrasco. O Renan, amigo, eu gosto bastante, porque é engraçado. Às vezes eu mando mensagem pro Renan falando alguma coisa de trabalho, sabe? Renan, aprova essa capa da Valete, vê se essa capa tá boa. E a maioria das vezes ele vai demorar pra me responder. Mas se eu mando mensagem pra ele perguntando, Renan, como que eu faço um molho de pimentão porque eu quero colocar no meu churrasco, ele vai me mandar um áudio de 3 minutos explicando como que eu faço esse molho. Renan, o que eu preciso pra poder fazer o ovo pochê? Ele vai mandar áudio explicando. Então ele é uma pessoa... Eu gosto muito do Renan, amigo. Eu acho que é mais fácil ainda de lidar com ele. Ele luta passo a passo pra chegar naquilo que ele quer. E quando ele chega, ele não entrega assim, tá pronto. Não, eu tenho que ver, eu tenho que analisar, porque eu vou entregar uma coisa de qualidade, com a comida e com a vida. E é por isso que muitas operações as pessoas falam, nossa, como eles conseguiram entregar tanto com tão pouco? É exatamente isso, é o Renan puxando a galera, colocando metas malucas e no final dá certo. Esse é o Renan, sabe? Ele vai te pedir uma coisa e ele vai te mostrar o caminho pra conseguir aquela coisa. Então acho que isso vale pra tudo, sabe? Seja pra um vídeo bom, pra uma live boa, ele sempre vai estar olhando o que pode melhorar e vai estar te ajudando. E eu acho que é por isso que as pessoas aqui trabalham de uma forma tão... realmente com mais vontade. Porque o Renan, ele não é aquele chefe que ele vai... você tem que chegar mais cedo e tem que ficar até mais tarde fazendo as coisas. Ele vai estar aqui com você mais cedo. Ele vai estar aqui com você até tarde. Tanto inspirando as pessoas pela causa, né, fazendo com que várias pessoas, vários doadores financiassem o movimento porque acreditavam no impeachment da Dilma, por exemplo, no momento inicial, como de outras maneiras também, materializando aquilo que a gente ia fazer. Na nossa primeira manifestação, a gente mostrou exatamente onde a gente ia gastar o dinheiro, que era no caminhão de som, que era num modelo diferente das manifestações de 2013, que estava todo mundo no chão. Eu acho que o caminhão, ele deu a possibilidade da gente construir um discurso político, não ser só a palavra de ordem, ser uma coisa com começo, meio e fim, e ele materializava que as pessoas viam aquilo, viam onde é que o dinheiro seria colocado, gostavam da ideia de ser colocado lá. Eu tive o prazer de acompanhar o crescimento do MBL esse tempo, desde 2013, 2014, desde os protestos. O partido, o grupo, se transformou numa empresa que chama muito atenção para quem está acostumado a trabalhar com o setor privado. De 2017 a 2020, pode não parecer, mas o movimento ele era muito menor do que ele é hoje. Ele sequer tinha um caixa tão no azul quanto tem todos os fins de mês. E a mudança de chave se deu principalmente no final de 2020. Tava na casa dos meus pais, esperando chegar o Natal, e o Renan ligou e falou, eu preciso fazer uma reunião. Saí de casa, tive que vir aqui para exatamente esse escritório, conversar com o Renan na véspera do Natal. Não tinha nem segurança trabalhando. E ele tinha um plano, que era que ele queria lançar um curso de formação de pessoas para elas serem porta-vozes do MBL. Depois dele ficar desenhando, ele desenhava muito porque ele queria mostrar todos os processos. A gente tinha um plano de que a gente montaria na virada do ano tudo o que se tornou a Academia MBL. O Renan trouxe uma visão de business, ou seja, ele começou a trazer produtos para o movimento que tanto auxiliavam na questão de criar uma militância e criar também uma classe de trabalho dentro do movimento. A Academia MBL foi, de fato, mudança de chave do MBL porque ela trouxe, de um lado, pessoas que antes só eram espectadores e acompanhavam o movimento nas redes sociais, a se tornarem porta-vozes de fato. Ou seja, memeiros, roteiristas, escritores. Existe toda uma geração de pessoas que trabalham no movimento que foram criadas, por exemplo, pela academia. E, por outro lado, ela foi a mudança de chave também financeira do movimento. Tanto a Valete quanto a Valete Plus são ferramentas de comunicação e ferramentas culturais absolutamente impressionantes. Passei a ser eleitor da Valete e chama a atenção um partido conseguir fazer alguma coisa dessa qualidade. Hoje em dia eu cuido dessa parte, sabe? Eu faço com que as matérias que saiam na Valete sejam matérias que façam sentido, né? Que elas conversem umas com as outras e principalmente que elas sejam entregues no prazo. E acima de tudo, uma coisa que o político não tem noção, como é que é você tocar uma empresa com 30, 40, 50 pessoas, programadores, administrativo. Para a revista Valete, o Renan exige algumas qualidades, né? Ele exige que o papel seja um bom papel, ela seja entregue no prazo, que os colunistas, eles não fiquem escrevendo coisas aleatórias, né? Então, apesar da revista ter muitos assuntos, os colunistas têm que meio que conversar entre si, né? As matérias, tem que ter textos concisos. Ele é muito exigente na diagramação, sabe? Então, tem que ter uma boa diagramação. Isso, no fim, juntando com a revista Valete, se tornou o Valete Plus, que é o nosso aplicativo que hoje está em todas as lojas de dispositivos móveis. No exterior, nós criamos a nossa própria comunidade com nossas próprias regras, sem depender da Meta, sem depender do Twitter, e está funcionando hoje já com mais de 50 mil usuários. De novo, nas metas malucas do Renan, as funcionalidades do aplicativo são bem altas. Então, basicamente, a gente começou já sabendo. A gente teria que ter tudo que o Spotify tem, tudo que o YouTube, junto com ali a Hotmart tem, e ainda pegar um grande player que poucos conhecem no Brasil, mas
mas que a gente também teríamos que ter as funcionalidades deles, que é o Substack. Hoje, o nosso aplicativo, apesar de ter sido feito por um grupo pequeno de pessoas, aqui, por exemplo, na sala tem 15 programadores no total, nós estamos basicamente produzindo o mesmo que o time da Google, do Substack e do Spotify está produzindo nos Estados Unidos. Porque depois, sei lá, de 10 anos de movimento, toda essa curva de aprendizagem e tendo que ter essa leitura do movimento como uma empresa, chegou uma hora que a gente falou, ou a gente cria o partido, ou nada disso está fazendo sentido. Passando de 2 em 2 anos, lançando candidatos em partidos, esses partidos tudo de gente estranha e tal, não estava dando certo. Era um modelo que não estava funcionando, para as nossas candidaturas, pelo menos. Para quem é dono daqueles partidos, está funcionando muito bem. Então a gente se organizou, a gente falou, ou a gente cria um partido, ou já deu. Não está fazendo sentido isso aqui. A construção completa da administração de um partido político, da experiência de fazer política, o Renan teve durante todo esse tempo, mesmo de articulação política, experiência dentro do Congresso, na época do impeachment e depois, na época do governo Temer, para aprovar a reforma trabalhista, para aprovar o teto de gastos. O Renan tinha esse contato constante com os deputados, com os senadores e ajudou na construção de tudo isso, né? De derrubar a Dilma e depois de aprovar reformas no nosso país, ao mesmo tempo em que ele articulava as nossas candidaturas nos bastidores, né? E tinha um papel decisivo nas escolhas que a gente fazia de partidos, de estratégia para vencer as eleições. Então, todo esse conhecimento, todas essas pessoas começaram a trabalhar conosco, se desenvolveram, melhoraram nas suas aptidões, elas se uniram e formaram um partido, assim, do jeito mais barato possível e eficiente. A gente gastou muito pouco. E tudo isso, de novo, através ali da cabeça do Renan, lançando metas, dando ideias que nem ele próprio sabia como executar, mas ele passou os objetivos para essas pessoas, Couto, para Fernanda, para tantas outras pessoas ali do partido, e elas acabaram executando. Pelo menos durante todo esse período que eu estava com ele tem 12 anos de experiência política. Então não é um cara que se aventurou, né? É um cara de fora, da política, que não tem nenhuma noção da política e que está sendo utilizado por um cacique partidário para trazer algum voto para a legenda. Não, ele é um cara que tem experiência própria. O partido, a criação dele, é um resumo de todos esses últimos 12 anos de movimento. A gente começou em 23 e a gente terminou em 25. A gente, em 2 anos, fundou um partido utilizando todas as técnicas e tudo que foi aprendido aqui dentro. Foi tudo uma coisa caseira mesmo, né? Uma cozinha que fez o seu prato do início ao fim. Quando a gente tem algum problema, a gente vai no médico e escuta o que ele tem a dizer. Só que quando a gente escuta o político, as bravatas, as mentiras, ele leva o futuro do país nas costas, né? E a economia talvez seja uma das partes mais importantes de um político, né? E a parte mais importante do país. Então você escuta esses políticos claramente mentindo para a população. Hoje o Brasil toma R$1 trilhão de dívida por ano. Essa conta fica nos mais jovens, essas contas ficam nos nossos filhos, ficam nos nossos netos. Essa coisa me dá muita raiva. Os problemas do Brasil são muito graves. Você vai precisar de um presidente que, eu vou ser cuidadoso com a palavra, você vai entender, que seja meio radical, porque os enfrentamentos são muito duros, são radicais. Você vai ter que mexer muito, mas muito. Eu tô falando mexer demais na despesa. Eu tô falando em mexer em mais de 200 bilhões por ano na parte de despesa. As pessoas acharam que a favela faz parte da paisagem urbana e que a favela faz parte da cultura nossa. O que eu tô falando é, nenhum lugar decente tem favela. Se você for pra algum lugar, qualquer lugar decente no mundo, isso seria um motivo de vergonha pra aquele estado, vergonha pra aquele município, e aquilo seria resolvido. O Brasil vai quebrar até 2028 em termos econômicos. A trajetória da dívida pública é de quebra. O que é quebrar? O quebrar é o seguinte, as despesas nossas, elas estão subindo. O reajuste dos salários são indexados a salário mínimo, aí todos os anos você vai ter esses aumentos e tal, a pressão da Previdência continua, vai começar a faltar dinheiro, já o Brasil tá dando calote interno, não tem como pagar essas coisas. O desempenho escolar das crianças é pior. As pessoas são muito mais pobres. O crime organizado vive ali. Você tem doenças parasitárias oriundas da falta de saneamento básico. Então, em que sentido a favela é bom? Então, Renan, qual é a sua proposta da favela? Ela não assiste mais. A gente tem que transformar aquilo em bairro. Tô falando de renúncias fiscais. Tô falando de Zona Franca de Manaus, que todo mundo tem medo de falar, pra não perder voto lá. Eu vou falar de tudo isso. Eu vou falar isso de uma maneira honesta, porque os outros são desonestos. Desfavelizar não é só uma questão de tijolo, uma questão de cabeça. E o Estado tem que atuar junto. O que a gente falou aqui de tirar o crime organizado até entregar uma unidade habitacional com uma pessoa que vai entender como vai lidar com aquele ambiente dela, a gente tá falando de um projeto civilizacional, que é muito ambicioso, que é o que a gente tem que ter. As eleições não podem ser sobre tirar o PT ou não deixar o Bolsonaro votar. Cara, qual o seu projeto para que o Brasil seja um exemplo civilizacional foda pro mundo? Todo mundo vai falar, pô, eu tenho orgulho de morar aqui. Imagina no Rio de Janeiro, aquela paisagem sem favela, aquela paisagem linda, talvez a paisagem urbana mais bonita do mundo, sem favela. Tem um morro lá, vai ter uns prédios legais, altamente arborizados, hotéis, a comunidade vivendo com serviço ali. Pô, isso é demais, vamos ter isso. O que nos impede de ter isso? É porque a gente é tacanha, a gente não consegue imaginar, a gente é medroso. Vamos dar um jeito. Vamos fazer acontecer. Vamos ser ambicioso, como muitos brasileiros são nos esportes, na atividade produtiva delas. Vamos ser ambicioso. O poder público brasileiro deixou de ser ambicioso, porque administrar um governo no Brasil significa apenas pagar conta. Vou pagar esse salário aqui pros caras. E vou rolando. Chega, cara, vamos ser ambicioso. Até porque o mundo tá altamente ambicioso. A China tá ambiciosa. Os Estados Unidos estão tentando ficar ambiciosos novamente pra enfrentar isso. E quem não tá ambicioso? A Europa. Tá velho e morrendo. E a gente? Tendo todo mundo pra conquistar, o Brasil não é ambicioso. Dá raiva isso, Igor. Então, a lei e ordem
muda os costumes. A gente tem que impor isso em várias regiões, de modo as pessoas criarem a cultura. É a parte de enfrentar os desgastes da pauta impopular, de você fazer reformas estruturantes, de promover um monte de corte que vai gerar um mal-estar, sim, que vai gerar diminuição de popularidade do Renan, diminuição de popularidade minha. Talvez a gente tenha dificuldade de andar na rua durante esse primeiro ano de mandato por causa dos cortes radicais que a gente vai fazer. Mas depois do primeiro ano, muito tranquilamente, as pessoas vão ver que a gente fez a coisa certa. Tinha um marco regulatório passando sobre terras raras no Congresso e houve um lobby para diminuir a necessidade de contrapartida em investimento técnico aqui. Desse lobby, porque o que os caras querem é tirar a terra rara, vender e faturar. É isso É isso que eles querem. É isso. Eles não ligam na criação de uma cadeia. Por isso que esse tema tem que chegar um presidente da República e falar: acabou, parou. Eu vou interditar essa discussão agora. E aí sim, nós temos que ter um marco regulatório e a gente tem que se posicionar geopoliticamente. É sobre relação geopolítica. Os Estados Unidos têm que entender. Meu amigo, você tem que fazer um F-35 com terra rara, com os ímãs e tal, extraídos daqui do Brasil, ok? A extração. O processamento. Vai demorar anos pra ter esse processamento em escala. Não é que é fácil. Os Estados Unidos estão dependendo da gente, não só eles. O Japão depende muito. Sim. Quer outro que depende? Taiwan, pros chips. Índia depende. Mesmo que ela também tenha terras raras, e ela tem tecnologia de processamento, não completo, mas tem. Existe uma cadeia paralela da China pra você criar uma indústria deste século que vai, em grande medida, depender do Brasil. Logo, o que nós temos que colocar na mesa é: o papel do Brasil é de protagonista nessa cadeia. Pra fazer todos esses investimentos pra gente começar, da mineração ao processamento, eu acho que seria coisa de 10 anos. É isso que a gente conversou com o time. A nossa missão dentro do Ministério, junto com o Renan, é promover, acho que o maior choque econômico da história do país é ter um novo plano econômico no nosso país, um plano de desenvolvimento de indústria, um plano de desburocratização, um plano de corte de gasto, um plano de investimento em infraestrutura sem precedentes, investimento em defesa sem precedentes, investimento em segurança pública sem precedentes. Quando o Renan começou a desenvolver de forma mais profunda o plano de governo, Temer ele veio com a ideia de assimilarmos a teoria do direito penal do inimigo, né, que hoje ele fala bastante. Por isso eu vou mandar, acabam exaltando a vida de bandidos mesmo, de traficantes, né? O funk é um caso típico. Você proibiria o funk, por exemplo, como luta contra esse tipo de cultura que exalta criminais? Olha que libertador que eu vou falar agora. Sim, olha que libertador. Porque as pessoas acham, especialmente no campo do direito, nossa, mas e a liberdade de expressão? Não tem liberdade de expressão pra um cara que tá exaltando o Comando Vermelho. Vocês vão comprar seu celular, vocês vão comprar sua casa, vocês vão comprar seu carro, vocês vão comprar seu celular. E ninguém vai roubar nada que é teu, porque nós vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é: o bandido será tratado como bandido e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Um crime tão violento que regras diferentes devem ser aplicadas para essa pessoa. Todo dia mata algumas dezenas de pessoas. Boa parte dos brasileiros que morrem todos os dias morrem em conflitos envolvendo facções. Quase sempre você vai ter ou o PCC ou um afiliado do PCC, ou o Comando Vermelho ou um aliado do Comando Vermelho. Um policial de São Paulo tá ávido pra matar os líderes do PCC. Os policiais do Rio e o Coronel Busnello, não me deixa mentir, vão passar a rapa no Comando Vermelho. Delegado Hugo no Ceará, vamos fazer a mesma coisa. Esse é o nosso destino. Esse é o nosso destino. Vamos entregar pros nossos policiais esse destino. Eles combateram esses vagabundos até agora. Vamos dar a honra deles de se desfilarem nas ruas, sendo aplaudidos pela população, por vivermos agora num país em que as pessoas que viviam nas antigas favelas serão tratados como cidadãos. Pessoas que são titulares de deveres, como hoje, mas também de direitos. Direito à moradia, direito à liberdade de ir e vir. Eles estão matando nesse instante que eu tô aparecendo na TV para as pessoas assistirem. Tem alguém morrendo na mão deles. E a gente vai aceitar que existam músicas que teçam loas ou divulgam isso? Não. Na Dinamarca, tô falando de uma democracia escandinava, todo mundo gosta de falar. Vai fazer divulgação de facção criminosa. Dá ruim pra você, vai dar ruim aqui também. Representa uma modificação total no pensamento atual, na forma de execução do combate e na forma com que vai ser planejado. Que no final, ela vai culminar na liberdade das pessoas. Hoje as pessoas são tomadas. E mais de 20% da nossa população hoje no Brasil está sob o julgo de uma facção criminosa. E isso tem que ser modificado. E você só vai modificar mudando as leis, o paradigma atual e transformando através da participação do Estado na libertação dessas pessoas. Ele era um cara muito brincalhão na infância. Ele é a pessoa mais inteligente, com certeza, que eu conheço. Atencioso, amável. Essencialmente é um nerd. Ele com certeza não é um político tradicional. Eu posso falar que é um dos meus amigos mais geniais, se não o mais genial. Ele é um belíssimo cozinheiro. Eu costumo chamar de sincericida, né? Inspirado. A pessoa mais inteligente que eu conheço. Antes de qualquer coisa, ele é um líder. É o símbolo da renovação política do Brasil. Uma pessoa muito maluca, porque ele é uma pessoa maluca. André, defina o Renan Santos em uma palavra. Criativo. Resiliente. Complexo. Teimoso. Inconformado. Determinado. Determinado. Based. Mogador. Perspicaz. Líder.
Líder. Inspiração. Inteligência. Liderança. Revoltado. Visionário. Empolgado. Corajoso. Gênio. Energia. Obstinado. Gênio. Sensacional. Gênio. Nosso líder. São 2 palavras. Genial. Presidente. Visionário. Multitarefa. Presidente. Determinado. Confiável. Original. Excepcional. Extraordinário. Obstinado. Líder. Honesto. Transgressor. Sigma. Lealdade. Futuro. Líder. Trabalho. Maluquinho. Inevitável. Esforço. Workaholic. Incansável. Inevitável. Leal. Visionário. Na verdade, ele nunca quis ser presidente. Ele sempre quis mudar essa coisa horrorosa que tem acontecido no nosso país. E de anos ele sempre conviveu escutando a gente falar de tudo errado. Mas igual fundar o movimento e estar na política nunca fez parte dos nossos planos, o Renan candidato também não. A ideia do Renan, e o Renan sempre se sentiu confortável em ficar onde ele estava. Nos bastidores, mas nem tanto bastidor assim, porque ele fazia e faz as lives diárias, mas dando um auxílio, sendo um soldado de todos ali, de todos os mandatários e futuro também mandatários, porta-vozes e tudo mais. Responder quem é Renan Santos quase como se fosse uma empresa. Renan Santos, ele não é uma pessoa em si. Ele quase que perdeu a capacidade dele de escolher um caminho por si só. As pessoas seguem um ideal, por isso que ele tem tanta gente junto com ele. Ele segue um ideal de um país melhor e não de um futuro melhor para ele, um futuro melhor para o país e para o grupo que tem com ele. E é um grupo enorme. As pessoas mais velhas, acabam te conhecendo agora, é um grupo gigante que não para de crescer e que está atrás do ideal. Então, assim, não espere do Renan tomar decisões sozinho, não espere do Renan caminhar sozinho, que nunca foi assim. Agora, o destino calhou de que o partido saiu no final de 25, tendo uma eleição majoritária em 26, ele sendo o único dos porta-vozes com idade para isso, o time todo pediu por isso e ele abraçou pelo time. Então as pessoas podem contar realmente com uma pessoa que vai estar, além de estar pensando na melhoria, ele vai estar realmente trabalhando para aquela melhoria. Sabe, ele não vai só jogar a meta, precisamos diminuir isso, precisamos cortar aquilo. Ele vai ver um caminho para essas coisas serem feitas. A principal coisa é que elas podem ter confiança que ele vai dar um jeito de resolver os problemas. Isso tudo que eu falei, de todas as operações que nós fizemos, não significa que foi um mar de maravilhas. Nós tivemos problemas em exatamente todas, problemas de dia a dia. A questão é que ele sabe lidar muito bem, de novo, com pessoas, isso é muito importante, e ele é muito focado em ir direto na solução dos problemas. E foi isso que conseguiu fazer a gente entregar tudo que a gente entregou até hoje. E eu não falo de honestidade no sentido de propaganda política, de o político tem que ser honesto. Não, o Renan, ele é honesto a ponto de dizer que para dar certo precisa dar errado primeiro. Depois que acontecer, as pessoas vão entender e vão nos reconhecer pra gente ter feito a coisa certa. Algumas medidas pode demorar 1 ano, outras medidas 4 anos, outras medidas 8 anos para as pessoas entenderem. E tem algumas medidas que a gente vai tomar e que vão deixar um legado pro país, que as pessoas provavelmente só vão entender depois que a gente estiver morto, depois que só as futuras gerações já vão estar aqui e só elas vão entender aquilo que a gente fez e como fez sentido e como isso deixou um legado positivo para elas. Eu não imaginava que ele ia gostar tanto de ser tio, né? Mas ele ficou muito emocionado com a sobrinha. Ele é muito feliz do lado dela, eles brincam muito. Inclusive, eles têm uma personalidade muito parecida. Ela é aquariana, criativa, vive pensando, questionando. Ele faz perguntas para ela. Eles têm uma relação muito legal. E acredito que ela vai crescer muito do lado dele. Ele vai amparar bastante o desenvolvimento, a educação dela. Ele já tem sido um tio presente. Tem uma mãe, tem uma sobrinha, tem uma filha, uma cunhada. Ele sabe o que também é ser mulher, né? Na sociedade. Eu vejo muitas pessoas atacando ele nesse ponto. E o Renan, ele é sensível a essa causa também. Então, assim, eu vejo um homem completo. Um homem que é muito inteligente. Ele não é só um intelectual, mas ele também é aberto à arte. Amava o próximo, assim, cuidava do próximo. Sempre se sensibilizou pela causa dos outros. Então, a gente está com um presidente que eu acredito ser completo. E a imaginação de que sim, o Brasil pode ser melhor, de que sim, a gente não precisa aceitar o que a gente tem. E a imaginação que ele vê além. Ele vê já o Brasil sem favela, acho que ele já consegue, quando ele olha para o Rio de Janeiro, acho que ele já consegue visualizar o Rio sem favela, ele já consegue visualizar todas as cidades com saneamento, ele já consegue visualizar os bandidos mortos e ele já consegue imaginar os prefeitos corruptos presos. Eu acho que ele colocou aquele foco do Ayrton Senna, que o Ayrton Senna tinha aquela obstinação de conseguir uma coisa, e a obstinação dele foi por essa: eu vou mudar esse país. Eu quero as coisas direitas. Eu não quero mais viver com essa corrupção. Eu não quero que a minha mãe seja assaltada e tenha sequestro relâmpago de novo. Eu não quero que qualquer um saia na rua e não possa andar livremente, sem ser roubada, sem ter o carro roubado, ou até levar um tiro, sabe? Aquela coisa de
mudar mesmo. Eu falo, ele não tem essa vaidade de ter. Ele não está preocupado em ter carro, em ter casa, em ter um barco, aquela coisa que todo o político tem. Ele está preocupado em ser alguém especial, alguém que fez a diferença, alguém que conseguiu realmente mudar e que seja lembrado. Fala, pô, aquele cara conseguiu acabar com essa podridão. Eles vão ter um cara que, se presidente, vai ficar doente. Ele vai perder alguns bons anos de vida para fazer a melhor gestão possível. Acho que eu digo isso e qualquer pessoa que conhece ele vai concordar com isso. Até quem não gosta e fica xingando ele na internet vai falar, ele vai ficar doente para fazer o melhor governo possível. Ele já mostra o que ele vai ser, né? Porque ele nunca mudou. 6 anos depois de ter tido o primeiro contato pessoal, é o mesmo do primeiro contato pessoal. Assim, é um cara que tem uma missão de vida. Leva as coisas, a situação do país muito a sério. É um democrata que confere sincericídio, é um democrata que prefere ralar do que pelo caminho mais fácil, mas é um exemplo de moral e democracia num país que largou isso há muito tempo. Todos nós, familiares, apoiamos, mas a gente passa por todas as alegrias, mas principalmente angústias, porque é bem complicado. Mas eu tenho certeza que ele vai vencer, eu tenho certeza, porque ele sempre venceu e conseguiu tudo o que quis na vida. Então, isso aí ele vai conseguir, e vai conseguir muito bem conseguido. Não sei se essa palavra existe, acho que não, né? Mas vai conseguir. Nós nunca ficamos de joelho. Quando éramos nós a ser derrubados e sermos cancelados, sempre de pé retornávamos para o enfrentamento. Até o ponto que não era mais possível nos derrubar. Hoje não há como derrubar a gente. Hoje, por conta da nossa força, nós inspiramos milhares e depois milhões. São milhões nas intenções de voto, já indicando o nosso caminho nas eleições. Dentre os mais jovens, que são o tal futuro do país, já somos os primeiros. É por isso que o futuro é glorioso. O futuro já é nosso.